crer. Na palavra de Deus diz: jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês vencerão o maligno. Não somente creia, essa fase vai passar. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho pelo amor a mim e a você. Lembre-se que Deus te ama de uma forma poderosa e tudo isso vai passar. É apenas uma fase, porque o amor de Deus é bom, perfeito e agradável. Graça e paz, igreja. Somos a Igreja Batista Vasco da Gama. E seja bem-vindo a mais um culto de celebração. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
Purifica o meu coração pra entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração pra entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração pra entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. O mensageiro dessa noite é o irmão Jason Soriano, líder dos jovens da Igreja Batista dos Mares. Eu saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? É motivo de muita alegria estar aqui junto com vocês, a gente refletindo um pouco sobre a palavra de Deus. Mais uma vez eu agradeço o convite, da juventude aí da Igreja Batista Vasco da Gama. Agradeço ao pastor Daniel, a nossa querida irmã Alexandra, que nos fez o convite.
Que Deus possa abençoar a todos vocês, né? A proposta hoje é a gente conversar um pouco sobre o texto de Lucas 7, versículo 16, né? Que diz: todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Diziam eles: Deus interveio em favor do seu povo. Não sei vocês, mas existem algumas situações nas nossas vidas que a gente acha que não tem mais jeito, né? Certa feita, eu fui jogar bola com os irmãos da igreja e na volta eu perdi meu celular. Meu celular na época era aqueles tijolões, né? O celular antigo, aquele Nokia que tinha a tal da cobrinha. Lembra do jogo da cobrinha? Então, aquele celular na época, né, era muito caro, né? Apesar de ser hoje obsoleto e não servir para mais nada, mas naquela época era um celular valioso. E quando eu cheguei em casa, meus irmãos, eu desesperado procurando esse celular na minha sacola e nada de achar, e procurava e nada. Minha mãe já tinha dormido. E eu passei uma noite, irmãos, desesperados. Para vocês hoje e para mim hoje, né, uma situação cômica até, né? Mas naquele dia, imagine vocês, eu adolescente, sabendo que quando a minha mãe acordasse de manhã, imaginando a situação toda que ia acontecer por causa daquele celular que eu havia perdido. Mas para minha surpresa, o jogo era sábado, domingo de manhã eu fui para a igreja. Chegando lá na igreja, o irmão que dirigia a Kombi, que a Kombi era dele, né? A gente juntava e ajudava o irmão na gasolina para levar a gente pro jogo e para levar para casa. Ele me chamou: Jason, vem cá, faz favor. Aí eu fui já triste, abatido, né? Ele: olha, rapaz, não esqueceu nada não? Eu disse: esqueci o quê, meu irmão? Aí ele: seu celular, rapaz, ficou no carro, ficou no banco, encaixado assim. Quando eu acordo de manhã eu achei. Irmãos, você não sabe a alegria que eu tive naquele dia de ter achado o meu celular de novo. Imagine vocês a alegria que eu fiquei só por ter achado um celular, né? E nessa situação aqui, eu imagino também a alegria dessa mulher viúva em ter o seu filho ressuscitado. Porque o contexto desse texto bíblico que a gente acabou de ler nesse versículo é exatamente esse. E eu gostaria de refletir com vocês exatamente sobre o contexto todo da história. E não somente no final. No final a gente vai, no momento adequado, refletir sobre eles. E principalmente encontrar um contexto na nossa realidade de hoje, né? Porque o nosso tema é creia, né? Vai passar. E, irmãos, a gente começa lendo essa história, né? Que se encontra em Lucas 7, versículo 11. Que diz o seguinte: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Sim, Jesus. Não quer dizer muita coisa esse versículo. Se a gente for observar os detalhes, a gente vai encontrar já, desde o primeiro versículo, algumas coisas que podem falar ao meu coração e ao seu. A primeira informação que a gente encontra aqui é que Jesus foi a cidade chamada Naim. Se a gente for buscar, fazer uma pesquisa, né, dar o famoso Google na cidade de Naim, a gente vai ver que ela era uma cidade muito pequena, uma cidade muito pobre, que ficava na base do Monte Tabor, que foi o monte onde Jesus fez a transfiguração, onde ocorreu a transfiguração. E era uma cidade de agricultores, de pessoas pobres, era uma vila, um povoadozinho pequeno, algo que não chamava muita atenção. Ela ficava próxima da cidade de Cafarnaum e também da capital da província, que era Tiberíades, e também da cidade de Nazaré. Mas a cidade de Naim não tinha nenhuma relevância econômica, social, nada. Era apenas uma cidade pobre e pequena, onde a maioria das pessoas viviam somente da agricultura de subsistência. Só por isso aí a gente já começa a perceber que Jesus, ele é diferente de todos os outros. Jesus Cristo, ele vai em locais
onde nenhuma outra pessoa iria. Jesus Cristo, ele atua em locais, em regiões onde ninguém dá valor, onde ninguém se interessa. E isso, para mim, para você, já mostra que Jesus Cristo, ele se importa comigo, se importa com você, independente da nossa condição social, independente da nossa situação, independente das nossas posses, dos nossos bens, do que a gente possa ter, do que a gente possa oferecer. Porque ele não está interessado nessas coisas. O interesse de Jesus é em pessoas, e não em coisas, em valores. E a lógica de Jesus Cristo é bem diferente da lógica do mundo. A gente vê exatamente por isso. Jesus, ele teve apenas 3 anos de ministério. Jesus tinha uma missão muito grande aqui na Terra de salvar o mundo. E se a gente for parar para olhar estrategicamente, não haveria nenhuma relevância e significado de Jesus ir na cidade de Naim. Mas o que esse texto bíblico quer dizer para mim e para você? Que não importa qual seja a situação. O exemplo que eu dei do meu celular, para outras pessoas era algo relevante. Um menino, um adolescente que perdeu o celular, será que isso tem alguma relevância? Mas para mim aquilo ali tinha um valor e significado muito grande, porque era algo valoroso para mim, era importante para mim. E também muitas vezes a sua situação, o seu problema, o seu dilema, aquilo que você vive, para outras pessoas não tem muita relevância. Para outras pessoas, menina, para que você se esquentar com isso? Rapaz, que nada, esqueça essa situação, para que esquentar a cabeça com isso? Mas é algo que pode estar te afligindo, te preocupando, tirando a sua paz. E esse texto mostra para mim e para você que Jesus se importa com as pequenas coisas, que para os outros são pequenas, mas para nós são relevantes. E Jesus vai à cidade de Naim, junto com os seus discípulos, e uma multidão o seguia. E essa é a primeira lição que o primeiro versículo traz para a gente. Jesus se importa comigo, se importa com você. Se importa com os nossos problemas, se importa com as nossas dificuldades, se importa com a situação que você está vivendo aí agora, que eu não sei qual é, mas que pode e com certeza está te afligindo, tirando a sua paz. E é interessante que Jesus vai a essa cidade e ocorre um fato. Porque onde Jesus está, sempre vai ocorrer alguma coisa. É interessante a gente perceber isso. E o que acontece no versículo 12? Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Então, queridos, a gente vê no versículo anterior que a gente leu no final, que diz o seguinte: e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Um sepultamento sempre é um evento onde se aglomeram muitas pessoas. As pessoas que conheciam, né, aquele jovem que morreu. E por ser um evento dos poucos que aconteciam numa cidade pequena como essa, com certeza aquele funeral chamou a atenção de toda a cidade, porque era uma procissão, uma caminhada que se fazia, porque se a gente for analisar o contexto da cultura judaica, os mortos eles eram impuros, então eles não poderiam ser sepultados dentro da cidade. E por isso que esse encontro das duas multidões ocorreu na porta da cidade, porque uma multidão saía e a outra entrava. E é interessante também a gente perceber que tem muitas lições que a gente pode aprender e contextualizar na nossa realidade exatamente desse encontro. É o encontro da morte com a vida. É o encontro do final com o começo. Será que isso também é necessário ocorrer na sua vida? Um encontro com Jesus Cristo? Será que é necessário também que onde a morte, a vida vai de encontro para que onde antes só havia tristeza, luto, dor, sofrimento, possa ocorrer vida, alegria, abundância? Então, nesse momento aqui, nós temos um encontro acontecendo. Duas multidões, a multidão que acompanhava Jesus, junto com a multidão que acompanhava o sepultamento, e há esse encontro especial.
como nesse momento que você está me escutando, me ouvindo, há também a oportunidade na minha e na sua vida de haver um encontro especial. Assim como esse encontro entre uma procissão, um grupo de pessoas que estavam sepultando uma pessoa e Jesus Cristo com seus discípulos e toda a multidão ocorreu, há nesse momento a oportunidade de você também ter um encontro com Cristo. E assim como aquele jovem que estava morto fisicamente, você também pode estar se encontrando morto espiritualmente, morto emocionalmente, morto de diversas outras formas e necessitando desse encontro com Cristo para que novamente haja vida brotando dentro do seu ser. Então esse texto mostra claramente que esse encontro foi um encontro especial e que trouxe resultados que a gente vai conhecer daqui a pouco. Então, continuando, a gente pode perceber o que é que aconteceu. No versículo 13, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Se a gente for compreender também por que essa mulher estava chorando, não foi somente porque o seu filho havia morrido. A situação dela era muito pior do que a gente pode imaginar hoje, no nosso contexto. Na morte de um filho. Essa mulher, ela era viúva. Significa que o seu esposo já havia morrido. E agora ela havia perdido o seu filho. Então só nesse fato aí a gente já percebe que a situação dela era muito triste. Porque ela havia perdido o seu esposo e agora acabara de perder o seu filho. Isso é triste para qualquer um de nós, até hoje nos nossos tempos. É uma situação muito difícil e que com certeza nenhum de nós gostaria de passar por essa situação. Mas analisando a cultura judaica, essa situação se agrava mais ainda. Porque a mulher na cultura judaica, ela não poderia possuir bens, riquezas. Ela não poderia herdar o patrimônio do seu marido. Somente o seu filho poderia herdar o patrimônio do seu marido. E com a morte do seu filho, ela agora perdia a única pessoa que poderia suprir as suas necessidades. Porque a cultura judaica era uma cultura patriarcal, onde o homem é que provia o sustento e o cuidado, tanto da sua mãe, da sua esposa, como dos seus filhos. E essa mulher agora, ela estava numa situação em que ela estava praticamente abandonada. Porque não havia mais ninguém com responsabilidade sobre a vida dela para cuidar e manter essa mulher. Imagine a situação de se perder o esposo, em seguida se perder o seu filho, e ainda você saber, porque ela vivendo naquela cultura, sabia claramente qual seria o seu destino a partir de então. Porque se um dos seus cunhados não a tomasse como esposa, obedecendo o rito da cultura, em memória do seu irmão que havia falecido, ela estava agora completamente abandonada e viveria pelas ruas mendigando a sorte de alguém que pudesse ajudá-la, dando uma esmola ou qualquer coisa, um alimento para que ela pudesse viver. Então, queridos, a gente vê que é uma situação muito difícil. E o que isso fala para mim e para você hoje? A sua situação pode ser muito difícil. Mas o que Cristo Jesus diz para mim e para você nesse momento é, em primeiro lugar, o Senhor se compadeceu dela. E de seguida disse, não chore. E o Senhor se compadece de mim, o Senhor se compadece de você, o Senhor Cristo Jesus se compadece de todos nós. Nós temos que ter essa certeza, essa convicção em nosso coração, em nossa mente, acima de tudo. Que o Senhor se compadece de cada um de nós. O Senhor se compadeceu dessa mulher viúva, pobre, e que perdeu seu filho na cidade de Naim, um lugar isolado, um lugar nenhum. Um lugar, como hoje a gente diz, lá onde Judas perdeu as botas. E o Senhor Jesus foi naquele lugar, tomou conhecimento daquela situação, se compadeceu daquela mulher e disse a ela, não chore. Você pode achar que você é insignificante, que ninguém se importa com você, mas Jesus Cristo nesse momento está olhando para você, para mim, para todos nós, a nossa situação, e dizendo para cada um de nós
que ele se compadece e que nós não devemos chorar e devemos confiar nele. E vamos entender o que aconteceu depois disso. Porque Jesus Cristo, ele não somente se compadece de nós e diz não chorem. Ele vem para resolver a minha situação e a sua situação. E esse, queridos, é interessante a gente notar que foi Jesus que foi em direção dessa mulher. A maioria dos milagres de Cristo, nós vemos claramente que as pessoas se dirigiam a Cristo Jesus e pediam: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, salva-me, Senhor, cura-me. Mas nessa situação específica, e nesse fato que é narrado somente no livro de Lucas, somente o livro de Lucas conta essa história de Jesus ressuscitando o filho dessa viúva, Jesus foi em direção dela. Isso mostra claramente que Jesus, ele se compadece da nossa situação. Quantas vezes nós estamos tão tristes, tão abatidos, que a gente não tem nem forças para clamar a Cristo Jesus. Mas aqui nós vemos claramente que ele vem em minha e na sua direção. Ele se compadece de nós, ele se compadece da nossa situação. E claramente ele vem em nosso favor e diz: não chore. Hoje nós estamos vivendo essa situação dessa pandemia, onde muitas pessoas tiveram grandes perdas, não somente financeiras, mas também de parentes, amigos. Tantos estão acamados em hospitais, entubados, sedados, sem nem ter conhecimento do que está acontecendo ao seu redor. E Jesus Cristo está dizendo para mim e para você: não chore. Ele se compadece de cada um de nós. E o que é que acontece no meio dessa situação? Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Primeiro, Jesus aproxima e toca no caixão. E somente esse ato de Cristo Jesus já era um ato reprovável diante da cultura judaica. Porque, como a gente falou, o morto, ele era impuro. E qualquer pessoa que tocasse no caixão, ela ficava impura durante um grande período de tempo. Mas Jesus, ele não está atento à religiosidade. Jesus não está atento a regras. Jesus está atento a pessoas. O que chama a atenção de Jesus Cristo não são regras morais de condutas, de forma de se portar, religiosidade. Jesus, ele se importa comigo e com você, com a nossa situação, com quem nós somos, com quem ele quer que nós sejamos, porque a nossa identidade nós encontramos em Cristo Jesus. E nesse momento Jesus vai, toca no caixão, aquelas pessoas que o carregavam pararam e Jesus disse: levante-se. Esse termo aqui, levante-se, que foi utilizado no grego, ele também significa ressuscita. E Jesus também está dizendo para mim, para você, neste momento: levante-se. Saia dessa situação que você se encontra. Ressuscite, volte a ganhar vida, volte a ter o brilho no olhar, volte a ter vida em você. Quantas vezes nós nos sentimos tão tristes, tão abatidos, tão derrotados, que nós perdemos esse brilho no olho, esse sorriso no olhar, essa alegria de viver. E Jesus Cristo está dizendo para a gente: levante-se. Nós temos que crer e confiar em Cristo Jesus. E o que é que acontece quando Jesus profere essas palavras? O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Queridos, toda a situação muda. Basta uma palavra de Cristo Jesus. Basta uma palavra de Cristo sobre a minha e sobre a sua vida. E tudo muda. Toda aquela situação, todo aquele contexto, todo aquele desespero, toda aquela dor, todo aquele choro, toda aquela tristeza, tudo aquilo acabou somente com uma palavra de Cristo Jesus. Creia que somente uma palavra de Cristo Jesus é necessária na sua vida para que tudo possa mudar. E aquele jovem começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Imagine a alegria daquela mãe em ter novamente o seu filho amado, que há segundos atrás estava morto, agora novamente com vida. E é isso que Jesus faz quando ele chega em algum lugar. Onde Jesus chega, que a morte
a vida novamente aparece. E a sua situação, que possa ser parecida com essa, pode ganhar uma nova história, pode ganhar um novo contorno. Basta apenas que Jesus Cristo tenha um encontro na sua vida. E para isso é necessário que você também possa permitir que Jesus Cristo possa tocar na sua vida, tocar na sua história, tocar na sua alma, e a sua vida novamente possa encontrar energia, brilho, força nas palavras de Cristo Jesus. E aí a gente chega no texto em que nós selecionamos para refletir. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Queridos, Jesus Cristo não mudou. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e continuará sendo amanhã. E sempre. Jesus Cristo se importa com a nossa história, com a nossa vida, com a nossa situação, com as nossas dificuldades. E onde Jesus chega, a vida ganha novo sentido. E todos que estão ao redor percebem isso, porque todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. E nós, queridos, devemos também ter a mesma atitude diante do Senhor Cristo Jesus, porque Ele continua agindo nas nossas vidas e nós precisamos continuar tendo temor e louvando e agradecendo o nome do nosso Deus. Se todos nós pudéssemos agora, nesse momento, contar alguns momentos e situações onde Cristo Jesus esteve na nossa história, transformando a nossa realidade, nós poderíamos passar o resto desse vídeo aqui somente agradecendo. Pare e reflita o quanto Deus já fez na sua vida. Quantas vezes nós estamos tristes, abatidos, porque nós pensamos somente na nossa situação agora, mas não paramos e olhamos para trás e vemos o quanto Deus já fez em nossa existência. E nesse momento eu convido a você a fazer exatamente isso. Pare e veja quantas vezes Deus já te livrou, já te salvou, já foi o seu auxílio, o seu socorro bem presente no momento da angústia. E você acha que Ele vai mudar? Você acha que essa situação vai ser a sua destruição? Não. A mulher, ela achava que a vida dela estava acabada porque o seu filho havia morrido, o seu marido havia morrido. Mas quando Jesus entra na sua história, tudo muda. E isso também acontece comigo e com você. Nós precisamos crer, acreditar, confiar e viver nessa promessa, nessa crença. E é interessante que a gente vê que Deus veio e intervém em favor do seu povo. E é isso que nós temos que crer e confiar. E eu gostaria de encerrar exatamente refletindo nisso. Como Deus intervém em favor do seu povo. Deus intervém em favor da sua vida, intervém em favor da minha vida. Ele sempre estará disponível e disposto ao nosso lado. Basta nós crermos, basta nós buscarmos a presença do Senhor. Basta Ele ser o primeiro a quem nós recorremos. Em vez de buscarmos recorrer a homens, em vez de buscarmos recorrer às nossas forças, à nossa sabedoria, à nossa inteligência, esqueça tudo isso, corra e busque os braços do Pai. É isso que o Senhor fala para mim e para você nesse momento. Busque a Ele, busque socorro no Senhor e creia, vai passar. Creia, toda essa situação que nós estamos vivendo, que você está vivendo, que a sua família está vivendo, não sei o que é que pode estar ocupando a sua mente e atribulando a sua alma, mas confie no Senhor, confie que assim como Ele agiu na vida daquela mulher viúva que havia perdido do seu filho, Ele vai agir na minha e na sua vida, na sua história. E o lugar onde antes havia tristeza, choro, morte, voltou a alegria e a vida. E o versículo final diz que aquele fato foi divulgado e conhecido por todas as localidades, E é o que eu e você também precisamos fazer. Nós precisamos espalhar essa boa nova, essa boa notícia de Cristo Jesus. Será que eu e você temos tido compaixão das pessoas que estão ao nosso redor? Jesus Cristo teve compaixão daquela viúva.
Será que eu e você temos tido compaixão daqueles que estão ao nosso redor, que estão em situação piores do que a nossa? Se você parar e olhar, eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar pessoas que estão em situação piores do que a sua. E você vai perceber que assim como Jesus, você também pode ser bênção na vida dessas pessoas. Nós precisamos espalhar essa boa nova de Cristo Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas estão carentes, as pessoas estão sedentas, elas precisam ouvir essa mensagem. Creia, vai passar. E nós somos os agentes que transmitem essa mensagem para as pessoas. E o que nós temos feito? Nós estamos quietos, calados nas nossas casas, na nossa situação, preocupados somente com o nosso problema. E Cristo Jesus nos diz nessa noite: transmita isso que eu tenho feito em sua vida a todos aqueles que você conhece. E que Deus possa continuar falando, queridos, aos nossos corações. Que Deus possa continuar abençoando as suas vidas. E que a gente possa crer que isso tudo vai passar. E tempos depois nós estaremos testemunhando, assim como a Bíblia testemunhou esse fato na vida dessa mulher. E se você pesquisar, nessa cidade de Naim foi construída uma igreja, exatamente em memória desse evento que ocorreu na vida dessa viúva e dessa família toda. Essa localidade construiu uma igreja. E também nas nossas vidas, a oportunidade de nós construirmos altares e onde o nome do Senhor seja exaltado e o nosso testemunho possa mostrar como o nosso Deus é bom, o como Ele nos salva, como Ele nos cura, como Ele nos liberta. Que Deus possa continuar abençoando a vida de todos vocês, dessa juventude maravilhosa, que vocês continuem crendo que vai passar. Que assim como Deus teve compaixão e voltou os seus olhos para aquela cidade pequena e para a situação daquela mulher viúva, Ele também olha para mim, para você, e Ele está atento à nossa situação, e o nosso clamor com certeza chegará aos ouvidos do Senhor, e Ele, como no final desse texto fala aqui, que Ele veio em favor do seu povo. O Senhor continua vindo em favor de mim, de você e de todo o povo de Deus. Creia nisso, confie e viva baseado nessa crença, nessa fé de que o Senhor vem em favor do seu povo. E mais uma vez eu digo, creia, vai passar. Que Deus abençoe a todos nós, que a gente possa ter essa confiança e que isso possa transbordar nas nossas vidas para aquelas pessoas que nós conhecemos. Que Deus abençoe a todos vocês, até a próxima e um grande abraço a toda essa juventude, a toda essa igreja. Irmão Jason, muito obrigado pela palavra que o Senhor ministrou nos nossos corações. Eu espero que vocês de casa tenham sido abençoados. E eu quero convidar você para orar pela vida do irmão Jason. Amém? Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante da tua presença. Quero te pedir para que o Senhor possa estar abençoando a vida do irmão Jason e toda a sua família. Que a cada dia o Senhor possa estar usando o teu filho, capacitando, suprindo todas as suas necessidades. Que através dele pessoas, vidas sejam abençoadas. E que o Senhor continue, Pai, dando força necessária, continue, Pai, guardando o seu filho, continue, Pai, abençoando ele a cada dia, e que ele, Pai, a cada dia venha crescer na sua presença e te adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém.